Bom dia, graça e a paz de Deus a todos, todas. Sempre uma alegria estar aqui. Fazia muito tempo que eu não subia aqui às 11 horas e não via fila lá fora. Graças a Deus, agora estamos todos bem acomodados. Beijos para todo mundo que está aí. Deus abençoe vocês, abençoe você que está em casa, que acompanha online, você que não está hoje, onde você estiver e quando estiver, que Deus abençoe a sua vida também. Quanta coisa bonita, quanta coisa estamos vivendo como comunidade. Hoje eu quero contar para você um pouquinho da história dessa mesa e de tudo quanto ela significa. Inclusive como resposta para algumas questões da sua vida, como por exemplo, em algum momento você já disse, minha vida está uma bagunça? Em algum momento você já disse, minha cabeça está uma bagunça? Meu coração está uma bagunça, meus sentimentos estão uma bagunça? Em algum momento você já disse, meu quarto está uma bagunça? Minha cozinha está uma bagunça. Meu casamento está uma bagunça. Minhas finanças estão uma bagunça. Em algum momento você já se deparou com alguma questão da sua vida caracterizada por bagunça? Em algum momento você já se bagunçou? Hoje a gente olha para o mundo e com certeza a gente diz, né? O mundo está uma bagunça. O mundo está uma bagunça. Isto é, as coisas estão fora do lugar. Estão desarranjadas, desarmonizadas, desequilibradas, desestruturadas. Elas estão em conflito, elas estão em litígio. Elas estão num processo de autodestruição. Elas estão transbordando destruição, está tudo uma bagunça. Então, essa mesa, mais precisamente o pão e o vinho, mais precisamente ainda o corpo e o sangue de Jesus, a carne e o sangue de Jesus, colocam tudo em ordem. E ensinam para nós um caminho para colocarmos as coisas em ordem, a partir da nossa própria experiência pessoal, a partir do nosso próprio mundo interior, e também do mundo à nossa volta, que está sob os nossos cuidados. Essa mesa nos ensina a fazer isso. E eu quero tomar como referência da palavra de Deus essa história que começa em Gênesis capítulo 12. E você conhece bem, e eu vou resumi-la até chegarmos onde eu quero, que é em Gênesis 14. Você se lembra que em Gênesis 12, Deus diz a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão benditos e abençoados. O versículo 6 de Gênesis 12 diz que partiu Abrão, naquele tempo ele ainda era chamado de Abrão, não era Abraão, só vai mudar o nome dele lá no capítulo 17. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Ló era sobrinho de Abraão, filho do irmão de Abraão, chamado Harã. Então Ló era seu sobrinho. Ló foi com Abraão. Houve fome na terra e Abraão desceu para o Egito, viveu ali por um tempo. Foi ali que Abraão falou para Sara dizer que não era a esposa dele. O Abraão falou assim, Sara, você é uma mulher maravilhosa e muito bonita, e o faraó vai espichar o olho para o seu lado. E se você disser que é minha esposa, ele me mata. Então é melhor você dizer que não é minha esposa, porque assim ele pode te pegar sem me matar. Olhe, está na Bíblia, pessoal. Está na Bíblia. O faraó descobre,
E ele fica furioso, porque Abraão expôs o faraó a essa situação, e aí o Abraão vai embora. Capítulo 13. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe com sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com Abraão. Ló estava junto. Eles prosperaram, tanto Ló quanto Abraão e seu sobrinho Ló, e prosperaram tanto que se tornou inviável que os seus rebanhos estivessem misturados. Os pastores dos rebanhos de Ló brigavam com os pastores dos rebanhos de Abraão, e então eles resolveram cada um ir para o seu lado, e diz aí o capítulo 13, o versículo de número 11, que Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou com a terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Capítulo 14. Naquela época, os reis dos povos vizinhos à região de Sodoma e Gomorra, eles entraram em guerra. E diz aí o capítulo 14, o versículo de número 9, que 4 reis lutaram contra 5 reis. E os reis que saíram vencedores dominaram aquela região de Sodoma e Gomorra, onde inclusive vivia quem? Ló. E levaram embora os vencedores, versículo 11 do capítulo 14, saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e partiram. E levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Versículo 14 de Gênesis 14. Quando Abraão ouviu que seu parente, que seu sobrinho, fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos, e assim os derrotou, e recuperou todos os bens, e trouxe de volta ao seu sobrinho Ló, com tudo que ele possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Abraão vai numa jornada de resgate de seu sobrinho Ló e traz de volta, recupera, resgata, redime o seu sobrinho Ló. E nesse momento chegamos onde eu queria chegar, versículo de número 17 de Gênesis 14. Voltando Abraão da vitória, versículo 18 de Gênesis 14, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe o quê? Pão e vinho, e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, El Elyon, bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Bom, quem é esse tal de Melquisedeque? Sacerdote do Deus Altíssimo. Como se pode dizer que Melquisedeque é sacerdote do Deus Altíssimo, se o sacerdócio em Israel foi instituído nos dias de Moisés e Arão? O sacerdócio em Israel foi instituído entre os levitas, a tribo de Levi, nos dias de Moisés e Arão, praticamente ou aproximadamente 700 anos depois de Abraão. Como se pode dizer que Melquisedeque é sacerdote do Deus Altíssimo se o sacerdócio em Israel é instituído 700 anos depois de Abraão? Como que ele era sacerdote do Deus Altíssimo?
Para isso a gente precisa fazer uma outra viagem na Bíblia Sagrada muitíssimo interessante. Você se lembra da Arca de Noé? Você se lembra que Noé coloca na arca separando os animais entre puros e impuros? Como Noé sabia que existiam animais puros e animais impuros? Quem ensinou isso para Noé? Quem foi que orientou Noé a respeito da pureza e da impureza cerimonial, ritual, cultica? Quem ensinou isso para Noé? Gênesis capítulo 26 tem uma expressão muito interessante, quando Deus fala com Isaac, filho de Abraão. Deus diz assim a Isaac: tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Deus está repetindo para Isaac a bênção prometida a Abraão. E por quê? Gênesis 26, versículo 5. Porque Abraão me obedeceu, guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus decretos e as minhas leis. Gênesis 26, versículo 5 diz exatamente o seguinte: Abraão guardou a minha Torá. Abraão guardou a minha lei. Mas como se pode dizer que Abraão guardou a lei, guardou a Torá, se a Torá é uma revelação de Deus a quem? Moisés, que vem 700 anos depois de Abraão. Quem ensinou a Abraão os decretos, os preceitos, os mandamentos e a Torá? Quem ensinou isso para Abraão? Veja que esse Melquisedeque é um sacerdote do Deus Altíssimo, que é anterior à ordem sacerdotal levítica, instituída nos dias de Moisés e Arão. Isto é, Deus tinha uma ordem sacerdotal muito antes do sacerdócio levítico. E Melquisedeque é dessa ordem. O Salmo 110 diz que Melquisedeque é sacerdote eterno, é sacerdote para sempre. E aí você chega em Hebreus capítulo 7. Olha que interessante. Melquisedeque, Hebreus capítulo 7. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, o seu nome significa, o nome de Melquisedeque, rei de justiça. Depois, rei de Salém, quer dizer, rei de paz. Agora, olha a descrição do Melquisedeque. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem, até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, Melquisedeque, porém, não pertencia à linhagem de Levi. Não pertencia à linhagem de Levi. Não existia lei que obrigasse
Abraão a dar dízimos a Melquisedeque. E Melquisedeque não é um sacerdote da ordem levítica em Israel. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Quem foi abençoado? Abraão. O inferior Abraão é abençoado pelo superior Melquisedeque. Como é chamado Abraão mesmo na sua Bíblia? Alguém lembra? O pai da fé. Então Melquisedeque é superior ao pai da fé. O que seria um sujeito superior ao pai da fé? Quem é superior ao pai da fé? Quem é esse que o pai da fé dedica, consagra, entrega seus dízimos? Melquisedeque. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado, mas estava na semente de Abraão. O que o autor de Hebreus está dizendo é que a tribo de Levi, que recebe os dízimos de Israel, em Abraão, deu dízimos a Melquisedeque. Esse Melquisedeque não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, não tem princípio de dias, não tem fim de dias. Você acha que ele é parecido com quem? A Bíblia Sagrada em Hebreus aqui diz que Jesus é sacerdote da ordem de Melquisedeque. Você já ouviu falar Jesus, o leão da tribo de Judá? Ora, mas os sacerdotes não eram da tribo de Judá. Os sacerdotes eram da tribo de Levi. Os sacerdotes eram escolhidos e nomeados entre os levitas, não entre os da tribo de Judá. E como é que Jesus é sacerdote? Porque Jesus não é sacerdote segundo a ordem de Levi. Jesus não é sacerdote segundo a ordem de Moisés e Arão. Jesus não é sacerdote segundo a ordem religiosa de Israel. Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E Melquisedeque é antes de Abraão. Melquisedeque é antes de Moisés. Melquisedeque é antes de Levi e da tribo de Levi. O dízimo faz parte da lei de Moisés? Faz. O dízimo faz parte da tradição levítica? Faz. Mas e Abraão? E o dízimo de Abraão? Não tem nada a ver com lei. Não tem nada a ver com a ordem religiosa instituída em Israel. Essa aqui é uma experiência anterior. E o que traz Melquisedeque quando encontra-se com Abraão? Que cerimônia eles celebram quando se encontram? Quando Melquisedeque abençoa Abraão, o que traz Melquisedeque? Pão e vinho. A tradição de Israel chama essa cerimônia de Kiddush. O pão e o vinho. O Kiddush é a primeira celebração de gratidão a Deus e de consagração da Páscoa. O Kiddush é a primeira celebração de consagração a Deus e de gratidão a Deus e de exaltação a Deus para abrir o Shabat. Quando a família judaica se reúne para celebrar o Shabat, a primeira celebração é o Kiddush. É a bênção a Deus, a gratidão a Deus, é o Kiddush, no pão e no vinho.
O que é que Jesus faz com seus discípulos quando está para celebrar a Páscoa? Toma nas mãos o quê? O pão e o vinho. O pão e o vinho, quem foi que ensinou o povo de Israel? E quem foi que ensinou Jesus a tomar nas mãos o pão e o vinho? Moisés? A lei de Moisés? Os levitas? A tradição levítica? Não. Quem foi que ensinou Jesus a tomar nas mãos o pão e o vinho? Melquisedeque. O sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque era rei de Salém. Jerusalém. O Monte Moriá, onde Abraão levou o seu filho Isaque para consagrar a Deus. O Monte Moriá, o Monte Sião, o Monte de Jerusalém, onde está edificada a Cidade Santa. O monte onde Salomão edificou o templo de Deus. Em Jerusalém, em Salém, a terra de Melquisedeque. Muito antes de Moisés, muito antes da lei de Moisés, muito antes da tradição levítica, muito antes. Lá Noé, uma ordem sacerdotal que desconhecemos ensinou para Noé quais eram os animais puros e impuros. Uma ordem sacerdotal que nós desconhecemos ensinou para Abraão a Torá, antes de Moisés, 700 anos. Antes da lei, da religião, das obrigações, dos mandamentos religiosos estruturantes da nação de Israel, muito antes disso, uma cerimônia no pão e no vinho, e na consagração como resposta é celebrada. E a primeira referência na Bíblia em que isso acontece é aqui, Gênesis 14. Quando Abraão volta vitorioso da guerra, encontra-se com Melquisedeque, celebra com pão e vinho, é abençoado por Melquisedeque, e como resposta, lhe dá o dízimo de tudo. Aqui nessa cerimônia de Melquisedeque e Abraão, existe um princípio que atravessa todas as páginas da Bíblia. E que é além, é superior, é anterior. Não é da ordem histórica, religiosa. Não é da ordem cerimonial, ritual, religiosa. É de outra ordem. É a noção de que existe no universo um Deus que é digno de ser adorado. É a noção de que a vida do universo é dádiva desse Deus. É dádiva, é bênção, é presente, é doação. E que o ser humano que reconhece isso, celebra no pão e no vinho, essa vida que está representada, simbolizada no pão e no vinho. É como se Melquisedeque se aproximasse de Abraão e dissesse: você sabe, não é? Que você existe porque alguém lhe deu existência. Que você venceu porque alguém lhe deu vitória. Você sabe, não é? Que você possui bens porque alguém lhe deu bens. Isso tudo não é seu. Isso tudo é dádiva, isso tudo é bênção, isso tudo é presente, você sabe, não é? Você sabe que todo o universo se sustenta nas mãos desse um, que não apenas criou o universo, mas o mantém, e o mantém dando presentes, galardoando, abençoando pessoas, você sabe, não sabe? Aqui está o pão e o vinho, símbolos dessa vida, de que você é beneficiário. E Abraão diz: eu sei. E como resposta, Abraão lhe devolve daquilo que tem nas mãos e sabe, isso não é meu. Então eu
consagro, eu devolvo, eu expresso como parte daquilo que está nas minhas mãos, eu devolvo a esse Deus, a esse que me concedeu tudo. Essa experiência de existe um Deus criador e sustentador de todas as coisas, e que nós existimos por causa dele, da boa vontade dele, da decisão livre que ele tomou em nos chamar à vida, e que ele nos dá todas as condições de vivermos. E quando reconhecemos isso, o nosso gesto, o nosso ato não é outro senão um ato de consagração. Da mesma forma que o pão e o vinho representam a vida doada de Deus, os dízimos de Abraão representam a nossa resposta de consagração. Símbolos: pão e vinho, dízimos e um sacerdote que abençoa em nome de Deus, ou sendo o próprio Deus. Esse princípio atravessa a Bíblia. Aí você entende, por exemplo, Provérbios, capítulo 3, que eu leio para você. Honre o Senhor com todos os seus bens e seus recursos. Honre a Deus, o Senhor, com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Honre o Senhor com os primeiros frutos das tuas plantações, e os teus celeiros ficarão cheios. Você pode ler isso aqui como lei. Você tem obrigação de dar o dízimo. E você pode ler isso aqui como um princípio de vida. Qual é o princípio? Simples. Primeiras coisas, primeiro. A vida funciona assim. Primeiras coisas, primeiro. É como se o provérbio de Salomão estivesse dizendo: você quer ter uma vida próspera? Coloque as primeiras coisas primeiro. Honre o Senhor com os primeiros frutos. Jesus disse a mesma coisa, não disse? Quando ele disse? Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e você não vai precisar se preocupar com o que comer, o que beber, o que vestir. Primeiras coisas, primeiro. Quando a gente não coloca as primeiras coisas primeiro, a vida vira uma bagunça. E eu não estou falando apenas do seu dinheiro e dos seus recursos e dos seus bens, dos primeiros frutos das suas plantações. Eu estou falando de tudo, né? Imagina que você acordou, você tocou o dia, levou o filho na escola, fez consulta médica, passou na academia, teve reunião com o gerente do banco, você encontrou com o seu chefe, você reuniu a sua equipe de trabalho, você encontrou o cara que quer comprar seu carro, você foi no cabeleireiro, e aí quando chegou lá, pelas tantas, você lembrou de tirar o pijama, escovar os dentes e pentear o cabelo. Como você acha que foi esse dia, hein? Como é que você acha que as pessoas olharam para você enquanto você fazia tudo que você tinha para fazer? Os olhares eram estranhos. As opiniões construídas a seu respeito eram estranhas. A maneira como as pessoas se relacionaram com você foi estranha. O lugar onde elas colocaram você no imaginário delas era estranho.
E lá pelas tantas você descobre, por que está todo mundo me olhando estranho? E por que está tudo uma confusão? Por que o gerente não me tratou legal? Por que o cara não resolveu? Por que na academia deu tudo errado? Por que está uma bagunça? Não é óbvio? Primeiras coisas primeiro. Quando você não coloca a sua família, a sua experiência conjugal, quando você não coloca seus filhos no lugar em que eles devem estar, quando você não coloca a sua saúde, quando você não coloca seu sono. Meu médico que cuida da minha diabetes, ele diz assim, Ed, sentou para almoçar, primeiro o verde. Primeiro a fibra. Eu digo, adoro alface. Adoro. Mas é um princípio muito simples. Ele diz sempre para mim, você vai me agradecer no fim da sua vida que você colocou as primeiras coisas primeiro. Quando as prioridades da minha vida não estão ajustadas e adequadas, a minha vida vira uma bagunça. As primeiras coisas devem vir primeiro. A gente até tolera que as prioridades estejam desajustadas momentaneamente, circunstancialmente. Claro, se você tem um filho doente, se você tem uma emergência, aí a gente tem uma emergência, tivemos que correr com o filho para o hospital, passamos a noite no hospital, cancelamos compromisso, gastamos com remédio que não estava previsto gastar, aí a gente chega no fim da semana e diz assim, nossa, minha semana está uma bagunça. Ok, tinha que estar mesmo, porque você teve que administrar uma emergência, mas se a sua vida toda é uma emergência, Aqui nessa mesa está um princípio muito claro. Primeiras coisas primeiro. Quando tomamos nas mãos o pão e o vinho, é Jesus dizendo, aqui está vida doada. João capítulo 6, Jesus diz claramente, quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem vida. Tecla SAP, tem uma bagunça. Nós não somos seres autoexistentes, autossuficientes. Tudo que temos nós recebemos. E Jesus diz, aqui está, meu corpo e meu sangue, minha carne e meu sangue, aqui está, símbolo de que tudo que vocês são e tudo que vocês têm, vocês receberam. A nossa resposta deveria ser a mesma de Abraão. Vamos devolver os dízimos a Melquisedeque. Vamos dar a Deus os melhores frutos. Vamos dar a Deus o nosso melhor. Vamos dar a Deus aquilo que nos é mais precioso. Sabe que outro dia eu e a Silvia fomos jantar na casa de um casal amigo, muito querido, com uma adega na casa dele que eu quase pequei de inveja. Mas ele, generoso, ao final me levou à adega da casa e disse, pastor, escolha um vinho. Eu falei, ai Jesus, já passei os olhos e disse, escolha você. E ele disse, não senhor, se eu tiver que escolher, eu vou ter que te dar o melhor. Então escolhe você. Escolhe você. E eu achei muito sensível, generoso, verdadeiro. Escolha o melhor. Coloque as coisas primeiras em primeiro. Eu e Silvia, nós temos um acordo em casa. Que as coisas boas que acontecem conosco, nós contamos primeiro um para o outro. Porque acontece uma coisa legal comigo, aí eu conto para o Kenner, aí eu conto para o Claudinho, aí eu conto para o Nomoto.
Quando eu chego em casa, a Silvia fala, e aí, como é que foi? Eu falo, foi legal. Já é a 5ª vez que eu estou contando a história, já contei. A primeira vez que eu contei a história foi uau, Kenner, você não sabe o que me aconteceu. Aí quando eu chego em casa, foi legal. Primeiras coisas, primeiro. Não esqueça mais disso, meu irmão. Primeiras coisas primeiro. Eu pergunto para você, como estão suas prioridades, hein? Como estão suas entregas? Esse provérbio, né? Honre a Deus com os seus primeiros frutos. Pensa na sua grana, no seu dinheiro, nas suas finanças. Como é que você administra? Quantos aqui de nós dirão, ih, pastor, minhas finanças estão uma bagunça. Primeiras coisas primeiro. Tigrinho não é primeiro. Amém, irmãos? Tigrinho não é primeira. Onde é que vai o seu dinheiro? Quais as prioridades que você tem na sua vida para o uso do seu dinheiro? Uso do seu tempo. Uso da sua energia. Da sua saúde. O seu melhor, para onde vai? Aceita uma sugestão bíblica? Você não é primeiro. Você não é o primeiro da sua lista de prioridades. Deus é primeiro. E se Deus é primeiro, sabe qual lugar você tem na sua lista? Último. Primeiro Deus, aí depois vem um montão de gente. E você por último. Não é assim que a gente faz em casa? Quando tem pouca comida, quem come primeiro? Você ou seus filhos? Você já teve a experiência de não comer para os seus filhos comer? Eu conheço muita gente que já teve essa experiência. Aliás, hoje no mundo tem um monte de gente assim, que não come. Porque as primeiras coisas, primeiro. Meu querido, se a sua vida está uma bagunça, é porque as coisas primeiras não estão em primeiro. Lembra de Deus. Lembra que tudo que você tem, tudo que você é, veio das mãos do Senhor. Quando você tomar nas mãos esse pão e esse vinho, lembra disso, meu querido. Sua vida é dádiva. Sua alegria é dádiva. Seus bens, dádiva. Seu tempo, dádiva. Suas amizades, seu trabalho, tudo, dádiva de Deus. Agradeça a Deus. Responda, dando a Deus o seu melhor. Considerando Deus como parte da sua vida, organize a sua vida com esse princípio. Primeiras coisas, primeiro Deus, e nós por último. Servir e abençoar vem antes de nós. Fazer o bem, ser solidário, ser generoso, vem primeiro do que nós. É fácil viver assim? Não, não é fácil não. Não é fácil ficar por último na hora de se servir. Não é fácil correr o risco de não ter o que servir depois que a gente ficou por último. Mas a nossa vida não é uma bagunça. Eu duvido que tenha uma mãe que tenha ido dormir arrependida de ter deixado seu filho se servir primeiro. Duvido. Nada é tão abençoado e tão abençoador na nossa vida quando as primeiras coisas estão primeiro. Existe um contentamento, uma alegria, uma satisfação, uma leveza
que não tem outro jeito de experimentar, senão quando a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida. E as coisas que Deus aprova em primeiro lugar na nossa vida, e a gente vai por último. Primeiras coisas primeiro. Hoje tomamos nas mãos o pão e o vinho. Vamos responder com consagração. Não sei qual é o seu dízimo de hoje. Se o pão e o vinho representam vida doada, o que representa a sua expressão de consagração? O que é que você vai fazer? E como, na prática, você vai expressar que Deus é o primeiro na sua vida? Eu não sei te dar essa resposta. Aliás, eu não sei nem dizer na minha vida como é que eu vou fazer isso depois de acabar essa celebração. Eu vou ter que ir para casa pensar, Senhor, hoje eu quero te dar um dízimo. Eu vou ter que descobrir como é que eu vou fazer isso. Como é que eu vou materializar que Deus é primeiro na minha vida. Vou ter que descobrir. E eu queria encorajar e desafiar você a fazer o mesmo exercício. Você sair daqui dizendo, Senhor, eu hoje celebrei no pão e no vinho a vida doada para mim em Cristo Jesus. E eu quero dizer que o Senhor é primeiro na minha vida. Eu também quero te dar um presente, que é só um símbolo do meu coração adorador, que é só um símbolo do meu coração agradecido, que é só um símbolo do meu constrangimento com tanta graça que o Senhor tem derramado sobre mim. Então vamos celebrar o pão e o vinho, o dízimo, você dá depois. Amém. Amém. Venha para a mesa comigo. Kenner, meu amigo, meu pastor.